Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente vai mergulhar, sim, num monte de notícia quente de tecnologia. Tem de tudo um pouco, viu? É verdade. Vamos desde falha de segurança em iPhone, que sempre preocupa, Sim. até avanços em bateria, inteligência artificial entrando em jornalismo, coisa nova de hardware no Brasil. E até investimento pesado em tecnologia de defesa. Uma mistura, né? Exato. A ideia é destrinchar isso tudo e ver o que realmente está pegando, sabe? E como essas coisas se conectam, né? Porque, no fundo, a tecnologia está em tudo hoje. Segurança, energia, informação, até a geopolítica. Bora começar então pela segurança, que é um tema tenso. Saiu uma notícia da iVerify. Ah, sim. Eles descobriram uma vulnerabilidade no iOS, né? Isso. Enquanto investigavam os lances de spyware nos iPhones da equipe da Kamala Harris, lá entre o fim de 2024 e começo de 2025. Parece que acharam atividades estranhas em aparelhos de gente ligada a campanhas políticas, mídia, governo. Tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. Complicado. Pois é. Essa falha, que eles chamaram de nickname, ela afetava um processo do sistema, o imaging, sabe? O que lida com imagens e anexos e mensagens. E qual era o perigo? O perigo maior é que podia ser explorada remotamente, pelo iMessage, sem o usuário clicar em nada. Um ataque zero-clique. Nossa! Zero clique é sempre assustador. Exato. Permitia, por exemplo, criar ou apagar anexos nas conversas, tipo, sem deixar rastro fácil. Bem sofisticado. E o impacto disso? Olha, eles falaram que era raro. Tipo 0,0001% de uns 50 mil iPhones que eles analisaram. Mas para quem era atingido, Aí o estrago podia ser grande. podia. Acesso total às conversas, mesmo em apps que a gente acha seguros, tipo Signal, Gmail, tudo no aparelho comprometido. Credo. Mas a Apple corrigiu. Corrigiu, sim. Veio no iOS 18.3. E eles também mandaram aquelas notificações de ameaça para quem poderia ter sido afetado, né? Menos mal. Mas mostra que ninguém tá 100% seguro, né? Definitivamente. Até sistemas como o iOS têm suas brechas. Ficar de olho é fundamental. Bom, saindo desse clima tenso de segurança, vamos para a energia. Uma notícia que parece ficção científica. Ah, tô curioso? Qual é? Uma empresa britânica, RML Group, anunciou uma bateria que carrega totalmente 100% em 18 segundos. 18 segundos. Peraí, como assim? Pois é, eu li e reli. 18 segundos. Mais rápido que fazer um miojo. Caramba! Que tecnologia é essa? Chama Varevolt. O segredo, pelo que eu entendi, tá na densidade de potência. É altíssima, tipo 6 kW por quilo. 6 kW por quilo? Isso é muito. É muito. Quase o dobro das concorrentes mais próximas, assim. Foi pensada inicialmente para hipercarros elétricos, sabe? Aqueles super potentes, tipo o Zinger C201. Ah, entendi. Coisa de nicho, então. Começou assim, mas o design dela é modular, escalável. E já tem certificação europeia importante, a SR 100. Ah, então pode ir além dos carrões. Exato. O potencial é enorme. Imagina isso em ônibus elétricos, recargando rapidinho nas paradas. Ou em drones para logística, veículos autônomos. Nossa, mudaria muita coisa. Mudaria. Claro que tem desafios, né? O custo inicial, a infraestrutura para fornecer tanta energia tão rápido. Mas a tecnologia em si é um salto. Agora, inteligência artificial. Ela tá em todo lugar e agora chegou forte nas redações de jornal, pelo visto. O Washington Post está com um plano novo, né? Usando IA. Sim, um programa chamado Ripple. Eles vão usar uma IA específica, a Amber, para meio que treinar novos colunistas. Interessante. Treinar como? A ideia é que a IA funcione tipo um coach. Vai ter até um rastreador de força da história para ajudar a pessoa a desenvolver o texto, dar sugestões. E eles querem trazer gente nova para escrever, né? Mesmo sem experiência formal em jornalismo. A proposta é buscar novas vozes, diversificar, mas claro, isso gera um debate, né? Imagino. Qualidade, originalidade, essas coisas. Exato. A gente lembra do caso da CNN, que usou IA para escrever artigos e saíram vários com erros factuais graves.
Fica aquela pulga atrás da orelha? E tem um contexto do próprio post, né? Não tá fácil para eles. Não mesmo. Tiveram um prejuízo grande, acho que 77 milhões de dólares, demitiram gente, teve aquela reforma editorial polêmica do Jeff Bezos também. Então, fica a dúvida. A IA é para inovar ou para cortar custo mesmo? É a pergunta que fica. O New York Times, por exemplo, também usa IA, mas mais para analisar bases de dados, fazer recomendações. Outros jornais têm jornalistas mais resistentes. Vamos ver como o post se sai com essa aposta. Falando em coisas que chegam e custam. Olha só, Nintendo Switch 2 lançado oficialmente no Brasil. Finalmente. Já era a hora, né? Mas e o preço? Veio do jeito que a gente temia. Prepare o bolso. R$ 4.499,90 ao console base e a versão com o Mario Kart World já incluso sai por R$ 4.799,90. Uau, quase R$ 5.000. É pesado. E parece que já esgotou rápido em algumas lojas. A galera tava esperando mesmo. O preço tá bem mais alto que do Switch original quando lançou, né? Quase 50% a mais, se não me engano. Bem mais. A Nintendo fala que é por causa das taxas, custo de importação aqui no Brasil, aquela história de sempre. Sim, a famosa Taxa Brasil. Mas eles deram alguma esperança de baixar depois, como aconteceu com o primeiro. Deram a entender que pode acontecer, mas sem promessa firme, né? Por enquanto, é esse o valor. Pelo menos tem melhorias boas, né? Tem. A tela agora é LCD, mas maior, 7,9 polegadas e finalmente Full HD 1080p. Ah, bom. E o armazenamento? Melhorou muito. 256 GB internos, expansível com cartão, Wi-Fi 6, 2 portas USB-C. 2 USB-C? Interessante. E a bateria? Dizem que dura até 6 horas e meia. E tem um chip novo da NVIDIA, claro. E o mais importante para muita gente, retrocompatibilidade com os jogos do Switch original. Ah, isso é ótimo. Mas e os jogos novos? Quanto custam? Também salgados. O Mario Kart World tá R$ 499,90. O Donkey Kong Bonanza, R$ 439,90. É um investimento completo, né? E para quem curte tecnologia para esporte, para treino, a Polar lançou um smartwatch novo aqui no Brasil, o Grit X2. A Polar é forte nesse nicho de atletas, né? O que esse Grit X2 tem de especial? Ele é bem focado em resistência e monitoramento avançado. O preço também é premium, viu? R$ 4.599. Quase o preço do Switch 2. O que justifica esse valor todo? Olha, ele tem uma tela AMOLED de 1,28 polegadas que fica sempre ativa. A bateria promete durar até 7 dias em uso normal ou 30 horas direto com o GPS ligado no treino. 30 horas de GPS? Sim. Isso é bastante. Sim, e a construção é parruda. Vidro de safira na tela, certificação militar MIL STD 810H para resistência, aguenta água até 50 metros. Bem robusto mesmo. E os sensores? Tem os básicos, claro, frequência cardíaca, oxigenação do sangue, SpO2, mas também tem ECG, para eletrocardiograma, e sensor de temperatura da pele. ECG no pulso é interessante. E o GPS? É de dupla frequência. Isso ajuda muito na precisão, especialmente em lugares difíceis, tipo trilha no meio do mato, cidade com prédio alto. Ah, legal. E tem aquele recurso de treino da Polar. Tem, sim, o FitSpark, que sugere treinos diários. É um pacote bem completo para quem leva um monitoramento de performance em saúde muito a sério. Mudando um pouco o foco, vamos para dentro da inteligência artificial. De novo, o Google atualizou o Gemini. Ah, o Gemini 2.5 Pro, né? O que tem de novo? O foco principal dessa atualização foi melhorar a capacidade dele em programação, em gerar e entender código. Coding, como eles chamam. Interessante. Era um ponto que talvez precisasse de mais atenção. Talvez. Eles dizem que está melhor nisso agora. E também melhoraram o estilo e a estrutura das respostas em geral. Ficaram mais criativas, mais bem formatadas. E em termos de desempenho puro, continua bom? Segundo o Google, sim. Continua com performance de ponta naqueles testes de benchmark, sabe? Matemática, ciência, conhecimento geral, raciocínio. Entendi. E já está disponível para a gente usar. Para os desenvolvedores, sim, já está rolando. Para o público geral, deve chegar logo mais. É o Google mantendo a pressão na concorrência, né? OpenAI, Anthropic,
E por falar na Anthropic, eles também mexeram nos planos deles, né? Facilitando o acesso a uma ferramenta de IA para código. Exatamente. O Cloud Code, que é bem popular entre os programadores. O que mudou? Eles incluíram acesso ao Cloud Code no plano Pro, que custa $20 por mês. Ah, antes era mais caro. Bem mais. O acesso principal era no plano Max, que custava coisa de $100, $200 por mês. Era mais restrito. Nossa, então ficou bem mais acessível. Ficou? Isso ajuda a popularizar ainda mais a ferramenta. O uso do Cloud Code já tinha crescido pra caramba, mais de 80%, e as assinaturas pagas da Anthropic triplicaram recentemente. Uau, eles estão crescendo rápido. Então, mesmo que no plano Pro tenha algumas limitações comparado ao Max, é um movimento estratégico importante. Mostra como essa briga por assinantes de IA está super acirrada. Anthropic competindo forte com OpenAI, Microsoft, Google, todo mundo quer um pedaço desse bolo. E adicionaram mais coisas nesse plano Pro também, né? Sim, colocaram outras ferramentas, tipo Research e Integrations, para deixar o plano mais atraente. É a guerra das assinaturas de IA. Agora, uma notícia curiosa, talvez. Do X, o antigo Twitter. O que eles estão aprontando agora? Estão testando um jeito de identificar posts que, digamos assim, agradam pessoas com visões políticas diferentes. Como assim? Posts do centro? É mais ou menos essa a ideia. Talvez até para dar mais visibilidade para esse tipo de conteúdo. Uma tentativa de, sei lá, buscar um centrismo. Interessante. E como eles fariam isso? A abordagem é usar a opinião dos próprios usuários. Perguntar se acharam um post significativo, engraçado, informativo, e usar essas respostas de grupos diferentes para treinar um algoritmo. Um algoritmo open source, parece? Isso. O objetivo declarado por eles é meio nobre, unir perspectivas. Mas, né? Mas, na prática, a gente sabe como o Action é polarizado, né? Exatamente. Tem muita pesquisa, tipo as do Pew Research Center, mostrando essa divisão partidária forte na plataforma. Então fica um ceticismo grande se um algoritmo consegue mesmo diminuir essa briga online. É, parece difícil. Pode até gerar mais polêmica, dependendo de como for implementado. Pois é, a intenção pode ser boa, mas a execução e o resultado é a pergunta de milhões, como dizem. Vamos ter que observar. E falando em milhões, que tal bilhões? Uma notícia de investimento pesado em defesa. Ah, você está falando da Anduril, né? Aquela startup de tecnologia de defesa. Essa mesma. Levantaram uma rodada de investimento de 2,5 bilhões de dólares. 2,5 bilhões. É muito dinheiro. E a avaliação da empresa foi para quanto? Impressionantes 30,5 bilhões de dólares. Uau! É uma avaliação gigantesca para uma empresa focada em defesa, mas que usa muita tecnologia de ponta, né? Exato. O foco deles é bem em armas autônomas, drones, sistemas de comando e controle baseados em inteligência artificial. E quem liderou esse investimento todo? A Founders Fund, do Peter Thiel, colocou 1 bilhão sozinha. Mostra a aposta alta nesse setor. E a Anduril tá crescendo rápido, né? Dobraram a receita, parece. Sim, e recentemente eles ganharam um contrato enorme, bilionário, do Exército dos Estados Unidos. Ah, é? Para fornecer aqueles headsets de realidade aumentada, né? Um contrato que antes era da Microsoft. Esse mesmo. E o mais curioso é que eles fizeram uma parceria com a Meta, a dona do Facebook, para esse projeto. Meta e defesa. Interessante essa combinação. Pois é. O que mais chama a atenção aqui é a escala do investimento que está indo para a inteligência artificial aplicada à defesa. É um sinal muito claro do mercado. Para a gente fechar, uma atualização menor, mas que pode ser útil no dia a dia. No Google Messages. O aplicativo de mensagens do Google. O que mudou? 2 coisinhas práticas para quem manda e recebe áudio. Agora, ele mostra o tamanho do arquivo de áudio ou da mensagem de voz antes de você baixar. Ah, isso é bom. Para quem controla o pacote de dados móveis, é uma mão na roda. Exato. E a outra novidade é um indicador visual. O player de áudio fica cinza se o arquivo ainda não foi baixado. Quando baixa, ele fica colorido. Ah, legal. Uma indicação clara do status. Isso. E mencionaram também que a animação quando você abre a galeria de mídia dentro do app ficou mais suave, mais fluida. São aqueles pequenos ajustes de usabilidade, né? Não revolucionam, mas melhoram a experiência. Exatamente.
Detalhes que fazem a diferença no uso contínuo. Ufa! Quanta coisa, hein? A gente passou por segurança, energia, AI em todo canto, hardware novo, redes sociais, defesa. A velocidade com que tudo isso avança e se mistura é impressionante. A segurança dos nossos dados cada vez mais crítica. Sim, e a IA se infiltrando em áreas super sensíveis, como o jornalismo e até armamentos. Levanta muitas questões, né? Muitas. E talvez a reflexão que fica é essa. A inteligência artificial está virando parte de tudo, né? Desde como a gente recebe notícia até como, potencialmente, conflitos podem ser gerenciados no futuro. E a segurança digital continua sendo aquele desafio constante. Exato. Então, a grande questão é como é que nós, indivíduos, e a sociedade como um todo, vamos nos adaptar? Como garantir que esses avanços todos sejam usados para o bem, de forma segura e benéfica para todos? É a pergunta que não quer calar, né? Assunto para a gente continuar acompanhando de perto. Com certeza. Muita coisa para ficar de olho nos próximos meses.